O que será que transforma uma aula de educação física? O que faz ela ir além de um simples jogo e virar um aprendizado que a gente leva para a vida? A resposta, olha, não está só no movimento, não. A chave se chama didática. E é sobre essa peça fundamental que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar quebrando aquela ideia antiga de que educação física é só quadra e bola, para chegar num entendimento muito mais profundo, muito mais profissional do que é de fato ensinar. Para começar, vamos encarar de frente uma imagem bem comum da educação física. E aí sim, introduzir o conceito que muda completamente o jogo, a didática. Essa pergunta é clássica, não é mesmo? Para muita gente, quando se fala em aula de educação física, a imagem que vem na cabeça é essa. Um momento para gastar energia, se divertir, quase como se fosse um recreio um pouco mais organizado. E, sendo justo, essa visão não surgiu do nada. Historicamente, a educação física já teve sim um foco muito forte no treinamento físico. Às vezes com objetivos militares, outras vezes de performance esportiva. O importante era o fazer, muito mais do que o pensar sobre o que se estava fazendo. Só que os tempos mudaram, e muito. Hoje, o papel da educação física é muito, mas muito mais amplo. A missão agora é participar da formação completa da pessoa, ajudando a desenvolver o pensamento crítico, a autonomia, um desafio bem maior do que só treinar o corpo, né? Bom, então vamos avançar para entender como essa construção acontece. E tudo, absolutamente tudo, começa com duas palavrinhas mágicas, o porquê e o como. Esse é o coração da prática didática. De um jeito bem simples, didática é a arte e a ciência de ensinar. É o que garante que cada atividade, cada jogo, cada movimento dentro da aula tenha um propósito claro, um objetivo de aprendizado bem definido. Pensa na diferença que isso faz. Uma coisa é só rolar a bola e deixar a turma jogar. Outra, completamente diferente, é saber exatamente por que aquele jogo específico foi escolhido, por que aquele exercício, por que aquela discussão, e o que se espera que os alunos aprendam com isso. Nada é por acaso. E esse processo tem um passo a passo. É quase como uma receita de bolo para construir uma aula que realmente faça sentido. Primeiro, se definem os objetivos. Depois, se escolhem os conteúdos. Aí, se criam as estratégias para ensinar e, por fim, se avalia se deu certo. Uma coisa leva a outra. E essa frase do mestre Paulo Freire é perfeita para isso. Ela mostra que ensinar é um ciclo que não para. A gente age, pensa sobre o que fez, sobre o que deu certo e o que não deu, e aí melhora da próxima vez. O planejamento não é uma coisa de pedra, ele está vivo, ele se transforma. Certo. Agora vamos conectar toda essa teoria com as diretrizes oficiais, que lá atrás deram uma bela sacudida na educação física aqui no Brasil. Os parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCNs, foram uma verdadeira virada de chave. A proposta deles era bem ousada, ampliar a visão sobre o corpo, tirando o foco só da biologia para incluir o lado afetivo, o cognitivo e o sociocultural. A ideia central era mergulhar os alunos na chamada cultura corporal, diversificando os temas para muito, muito além dos esportes mais conhecidos. E para organizar essa ideia, os PCNs propuseram trabalhar tudo em 3 dimensões. A primeira é a conceitual, que é o saber sobre o assunto, tipo as regras, a história. A segunda é a procedimental, o saber fazer, a técnica mesmo. E a terceira, talvez a mais transformadora, é a atitudinal, o saber ser e conviver. É aqui que entram os valores, como respeito, cooperação e por aí vai. E o mais interessante é que pesquisas, como essa de Gramorelli e Neira, mostram que muitos professores acabaram absorvendo esses princípios. Sabe, mesmo sem falar estou usando os PCNs, a ideia de ensinar de um jeito mais completo, mais inclusivo, pegou, virou parte da cultura da profissão. Para isso ficar mais claro, vamos ver um exemplo prático. E vamos sair um pouco do universo dos esportes com bola, que a gente sabe que domina as quadras. Pensemos no ensino de dança na escola. Qual a primeira coisa que vem à mente? Muitas vezes, o objetivo é bem direto, ensinar uma coreografia para a festa junina ou para a festa de fim de ano. O foco é decorar os passos e pronto. Mas e se a gente aplicar um planejamento didático de verdade, usando as 3 dimensões? No conceitual, a turma vai pesquisar a história daquela dança, o que ela significa. No procedimental, claro, vão aprender os passos. Mas no atitudinal, vão trabalhar a valorização daquela cultura e, principalmente, o respeito pelas habilidades de cada um. Percebe como o resultado muda da água para o vinho? Em vez de ter alunos que são meros executores de passos, a gente passa a ter pessoas que entendem, que apreciam a dança como uma manifestação cultural rica e cheia de significado. A conexão é outra. E quando o professor adota essa abordagem intencional,
planejada, o próprio papel dele em sala de aula se transforma radicalmente. A mudança é brutal. A gente sai daquela figura do professor como um instrutor, que só passa informação, que foca na técnica e adota o papel de mediador. O mediador não dá o conhecimento de bandeja. Ele facilita, ele provoca, ele ajuda o aluno a construir o próprio saber e a refletir sobre ele. Porque no final das contas, o grande objetivo é esse: empoderar o aluno. É desenvolver a autonomia, a capacidade de pensar por conta própria, de fazer escolhas sobre seu corpo, seu movimento e sobre o mundo em que vive. É uma formação para a vida. E fazendo isso, a educação física, com uma boa base didática, cumpre com excelência os 4 pilares da educação, que são o grande objetivo de toda e qualquer escola: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e, o mais importante, a aprender a ser. E com isso, a gente volta para o nosso ponto de partida. Fica claro que ter uma base teórica forte, entender o porquê das coisas, entender de didática, é o que eleva a prática profissional. É o que transforma um aplicador de atividades em um verdadeiro educador. E para fechar, fica a provocação. Agora que essa base toda está mais clara, qual pode ser o próximo passo para transformar a própria prática no dia a dia? Fica aí a reflexão, porque o aprendizado, assim como o bom jogo, nunca termina.